Os negros foram literalmente a salvação da lavoura nos primórdios da nação brasileira. Como edificar uma civilização em uma extensão territorial tão ampla sem a mão de obra necessária? As caravelas não traziam portugueses suficientes para uma empreitada desta magnitude. Os nativos aqui encontrados não chegavam a abundar. Além disso, eram arredios e pertenciam a diferentes povos, frequentemente inimigos entre si. Mas, acima de tudo, por só produzirem o que consumiam, não tinham sequer ideia de excedentes de produção ou de comércio. Nada mais natural que se mostrassem refratários ao ritmo de trabalho ditado pelos invasores. Historicamente, a diferença de postura dos índios e dos negros frente ao opressor será determinante para a hegemonia cultural africana na geleia geral distintiva do país. A decisão lógica de importar africanos escravos para o Brasil foi crucial para a nossa história. A princípio, eram majoritariamente procedentes do Sudão, de Benim, antigo Daomé, e da Costa das Minas. Mas havia também os muçulmanos da Nigéria e os bantus de Angola e Moçambique. A desorientação destes desterrados à força era tamanha que poucos tinham sequer noção de onde podiam encontrar-se. Não chegar morto ou gravemente enfermo já era por si uma grande proeza. Meu bisavô passou para meu avô, e meu avô passou para meus pais, que é aqui que desapareceu o negro quando usava a desobediência, aí que ele desapareceu com ele. Eles eram jogados, quando ele caía de coca ele ficava. E quando caía em pé ele ficava. Não tinha condição de sobreviver, porque ele caía em cima de 3 estribos. E aí ele ficava preso lá. É duro. Porque era meu sangue, né? Devemos ao destino trágico de tantos africanos inocentes, condenados ao degredo perpétuo em nosso país, não termos nos tornado apenas um novo Portugal dos trópicos. O caudaloso exército de africanos, enviado para a nação em gestação, frutificou e proliferou em contato direto com as demais etnias. Somos uma África mulata, a maior nação eminentemente mestiça do mundo. O Brasil é um caso à parte no que concerne ao racismo. Com uma dívida social tão obscena e exagerada, qualquer medida que não implique em distribuição de renda efetiva corre o risco de parecer paliativa ou ineficaz. O cativeiro que nivelou pela chibata e trabalhos forçados príncipes, nobres e cidadãos sem insígnias foi o responsável direto pela construção de uma nova identidade entre povos e seres tão díspares, baseada na cor da pele e na origem natal. Uma África imaginária, comum a todos, convertida em nova pátria dos desenraizados. Em que medida esta nação mítica veio a se tornar o Brasil, aduzindo a ele sua índole quilombola, é o que nos propomos a investigar. Quando davam a sorte ou o azar, depende do ponto de vista, de não sucumbir às agruras da travessia, os escravos eram levados pelos traficantes de gente a entrepostos como o mercado modelo de Salvador, onde a carga humana costumava ser despejada sem maiores delicadezas para, em seguida, ser negociada.
A miscigenação étnica de que tanto nos orgulhamos hoje em dia decorre em grande parte da violência sexual perpetrada contra as negras, principalmente, mas também contra as índias. Faz aquilo, faz. O mestiço brasileiro é, em tese, descendente de um filho bastardo que frutificou de um estupro. Nossa mãe arquetípica é inconfundivelmente negra, agredida e fecundada por um pai branco dominador. Os quilombos foram, de algum modo, precursores das modernas favelas. Eles, sim, uma genuína criação dos africanos expatriados. Consistiam em acampamentos precários de estrutura tribal para onde convergiam os negros foragidos, na esperança de jamais voltarem a ser apanhados. Mas, acima de tudo, o termo banto abrasileirado quilombo já continha a noção de comunidade livre, unida e fundamentada na resistência em nome da preservação dos valores de uma raça. Os quilombos são um capítulo à parte em nossa história. Para além do seu significado no âmbito da luta pela libertação do negro, constituem uma experiência comunitária única e provavelmente pioneira em todo o mundo. Ainda hoje, só no Maranhão, é possível se encontrar cerca de 600 quilombos ou terras de preto, como querem alguns. Um dos mais destacados, o Quilombo de Frechal, tem mais de 200 anos de existência. A comunidade, na verdade, ela é de 1792. Então, essa união fez com que a gente pudesse hoje ter conquistado essa liberdade. A nossa área são 9.542 hectares. E compreende 3 povoados. Frechal, a gente chama que é o centro, né? Tem Rumo e Deserto. A gente planta o arroz, maniva, milho, feijão, tempo da pesca também, todo mundo pesca para seu sustento. Graças a Deus que a gente vai pouco ao hospital, que a gente faz muito remédio caseiro. Agora, depois que criou a reserva, foi aprovado, foi criada a reserva, melhorou para a gente, por uma parte e por outra piorou, porque aquela responsabilidade que o patrão tinha, hoje caiu em cima da gente. O que se chamava o proprietário, ele tentou de todas as formas dividir a comunidade. Ele não conseguiu. Aí o chefe dizia, olha, coca, mas não senta. Senta, mas não deita. Deita, mas não dorme. Proporcionalmente à sua população, o Maranhão é, a propósito, o estado com maior presença negra do Brasil. Em termos absolutos, está em terceiro lugar. Seja como for, em nenhuma outra latitude de nosso território, a cultura negra apresenta-se mais enraizada nos costumes, na culinária, na arte, no comportamento do povo, na religiosidade sincrética e preservada também. Não há brasileiro que se preze ou se despreze, que fale o nosso português embalado e musicado pelos negros, que não esteja literalmente impregnado até a alma de africanidade e negritude. Para quem a batida dos atabaques em certas noites de lua cheia não evoque de alguma forma o próprio pulsar do Sagrado Coração da Terra.
a brasileiros de todos os tipos, cores e formas, para todos os gostos e preferências. Na verdade, essa é uma das grandes vantagens da mestiçagem: a quebra da homogeneidade, a instauração da diferença radical fecunda. Por isso, generalizações precisam ser evitadas a todo custo. O jogo de cintura do brasileiro pode ser um mito, exceto no sentido figurado. Jogo de cintura traduzido como flexibilidade, capacidade aprimorada de se adaptar, reagir com presteza a situações inesperadas. A adaptabilidade, com efeito, é a palavra-chave da teoria evolucionista de Charles Darwin. Segundo a origem das espécies, não é o mais forte que prevalece, como se supõe geralmente, mas o mais adaptável. Tudo a ver com o Brasil: o talento para o improviso, a conduta intuitiva. Nada é inato. Tudo é aprendido e adquirido no contato com o caos nosso de cada dia. A relativa desordem em que sempre vivemos, o eterno carnaval, não dão maiores opções aos cidadãos brasileiros do que desenvolver sua sagacidade, aprimorar o faro e aguçar cada vez mais um instinto de sobrevivência. O Brasil bem poderia se tornar uma nova África. Por que não? Uma África mestiça e livre de guerras tribais, ou uma América mulata. Tanto faz. Na agenda da CEPIR está colocada a missão do diálogo, da formulação de projetos, de ações e, acima de tudo, do estímulo aos diversos órgãos de governo, no âmbito federal, estadual e também municipal, considerando a importância do fortalecimento da política de promoção da igualdade racial. Então, tratar dessa agenda no Brasil significa, sem dúvida, vinculá-la aos objetivos de aproximação com o continente africano, considerando ser o Brasil um país de maioria negra e um país que tem fincado na sua cultura, na sua história, os elementos africanos de maneira muito intensa. Somos o pesadelo dos puristas e dos fascistas. O país onde os extremos se encontram, se fundem e se confundem num grande e caloroso abraço.